Não é? E é o seguinte, Copa do Brasil. Teremos de um lado um duelo carioca, Vasco da Gama e Fluminense. O Vasco até goleou algumas vezes, meu Internacional, o Santos, mas terminou meio em baixa o Campeonato Brasileiro. O Fluminense em contrapartida muito bem e classificado diretamente na Libertadores com o Subbeldia. Enquanto a maioria dos clubes está de férias após o fim do Campeonato Brasileiro, outros entram na parte mais importante da temporada. Há apenas 4 jogos de gritar campeão. Na quinta-feira, no Maracanã, Vasco e Fluminense começam a decidir uma vaga na final da Copa do Brasil. Os dois times chegam em momentos completamente diferentes. Sob o comando do argentino Luiz Subbeldia, o tricolor vive grande fase. Não perde há 7 partidas e se garantiu na fase de grupos da Libertadores ao derrotar o Bahia no último domingo. Desempenho que faz com que o Flu ganhe o status de favorito no confronto. Mas o discurso dos jogadores é outro. A gente respeita muito o Vasco, né? Porque o Vasco Bom, eu conheço o treinador pessoalmente, né? Um baita treinador. Então, se tratando de mata-mata, é uma competição diferente do que é o Campeonato Brasileiro. Então a gente tem que manter os pés no chão, continuar fazendo o que a gente está fazendo, segurança na defensiva e conseguindo fazer os gols na frente, que é isso que vai nos ajudar a passar dar esse primeiro passo para a final. 2 vagas estão em aberto na equipe titular. No meio de campo, Nonato e Hércules brigam por um lugar e no ataque, Soteldo deve ser o substituto de Canóbio, suspenso. Já o time de Fernando Diniz perdeu 7 e só venceu 1 dos últimos 8 jogos. A despedida no Brasileirão foi da pior maneira possível. Com a equipe reserva, acabou goleado por 5-0 pelo Atlético Mineiro e terminou a competição na 14ª posição. Mas os jogadores garantem que isso já ficou para trás. O momento está o melhor possível. Acredito que temos tudo para chegar lá e fazermos 2 bons jogos. Se trata de um clássico, se trata de uma semifinal de Copa, então são jogos diferentes realmente. A nossa chave do Brasileiro já foi virada e, cara, nosso foco total é 100% agora no jogo contra o Fluminense. Após sofrer uma entorse no joelho esquerdo, Lucas Piton deve ser o único desfalque vascaíno. O destro Puma Rodrigues é o favorito a assumir a lateral esquerda. Quando a bola rolar na quinta-feira entre as duas equipes, entra a rivalidade carioca, histórica, sempre se enfrentando, torcidas que estão de lados opostos, mas entra também a expertise de Fernando Diniz e Luiz Subbeldia. O Fluminense não perdeu consistência com a saída do Renato Gaúcho. O Diniz trouxe momentos de brilhantismo também ao Vasco. Outros, a torcida pegou no pé, termina com uma goleada, mas é outra competição, é outro campeonato, uma fórmula diferente para disputar a Copa do Brasil. Cicinho, como é que você vê esse duelo? Há um equilíbrio? Renata, pelo que foi o final do Campeonato Brasileiro, não há um equilíbrio. O Fluminense é muito favorito, mas assim, o Vasco ele já demonstrou nesses momentos de dificuldade que ele é capaz de reverter resultado, ele é capaz de jogar para igual, principalmente em clássico, né? Prova disso foram jogos contra o Flamengo, quando o Flamengo era absoluto, era favorito, e o Vasco conseguiu empatar, conseguiu criar oportunidades assim no Campeonato Brasileiro, enfim, quando enfrentou o Flamengo. E contra o Fluminense, o momento do Fluminense é bem melhor. E dá para perceber que o Vasco ele tirou realmente o pé no Campeonato Brasileiro, concentrando para a Copa do Brasil. Agora resta saber qual Vasco nós vamos acompanhar. Se é aquele concentrado que jogou contra o Inter, né, que ganhou de 5 do Inter, ou se é esse Vasco na qual nós estamos vendo um time que toma muitos gols, um time totalmente desligado no sistema defensivo. O Fluminense a gente vê o quê? Um time totalmente equilibrado. Enquanto o Vasco existe esse desequilíbrio. Se fosse para tacar a minha cartada, o Fluminense é muito favorito contra o Vasco. Edu, eu ganhei o respeito do Vasco com esse 5-1, no sentido de que o time fez o que tinha que fazer, sem dó nem piedade. Depois até não conseguiu manter o mesmo nível. Só que o Fluminense, no Mundial com o Renato Gaúcho, deu provas de que é competitivo e não perdeu qualidade com o Subbeldia, por exemplo, nesse duelo final diante do Bahia. Ótimo time comandado pelo Ceni, mas que o Fluminense foi superior.
Renato, o Vasco é aquela dúvida, né? A gente fala da irregularidade do Vasco ao longo do campeonato, sim, toda a temporada. Então a gente, como o Cicinho falou, a gente não sabe qual Vasco vai ser. Vai entrar aquele time que manteve uma sequência de vitórias ou aquele Vasco que jogou a última rodada contra o Atlético Mineiro sendo goleado? E ainda mais sendo cobrado pelo seu treinador, que não gostou do desempenho. Por um outro lado, você pega um Fluminense muito bem equilibrado, com o Zubeldia, entrou, não perdeu ainda jogando dentro de casa. Então isso é um fator muito importante, principalmente nesse formato de campeonato que é mata-mata, jogam fora em casa. Então eu entendo assim, o Fluminense, melhor momento, mas a gente sabe que clássico tudo se equilibra e, é claro, um pouquinho de favoritismo para a equipe do Fluminense. No outro lado da semifinal, Cruzeiro e Corinthians. Como é que esse cara vai me entregar? Essa é a questão. Eu não estou aqui para ser o psicólogo do Neymar, eu não estou aqui para dizer o que ele tem que fazer da vida dele, como é que ele tem que melhorar a vida dele, com quantas pessoas ele tem que sair ou não no mês. Não é da minha conta. A minha conta é... Você não ia falar do Diniz, né? Agora eu vou voltar para o Diniz. O Diniz é o seguinte, a história de que eu construo pessoas melhores, ela é balela. O Diniz de verdade é o Diniz incompetente, de um modelo só de jogo, que xinga os jogadores à beira do campo, xinga os jogadores, desrespeita os jogadores, que tem parte-pri porque ele não xinga o Felipe Coutinho quando o Felipe Coutinho erra, mas ele vai xingar o garoto, ele vai xingar aquele que tem menos expressão, ele vai tratar mal aquele cara ali na beira do campo, ele vai xingar claramente e demonstrar toda a sua revolta em relação ao erro que o cara cometeu e por conta daquele erro, a perda da bola, a perda do gol ou a tomada de gol, que é muito daquilo que acontece com os times comandados pelo Diniz. O Diniz, ele é um cara que, infelizmente, ele tem pouquíssimo a acrescentar ao futebol, esse futebol moderno de conquista de território, de muita preocupação, ao contrário do Felipe Luiz, que passa 12 horas por dia dedicado, do Abel, do Jair Ventura, do Juan Pablo Vojvoda, do Pedro Caixinha, são caras com quem eu conversei ao longo da vida, que passam 12 horas por dia dentro do CT, do Cuca, 12 horas por dia estudando o adversário, o que eu vou fazer, como é que eu vou planejar meu treino, vai na fisioterapia, vai no departamento médico. O Diniz, ele precisa evoluir nessa questão de como comandar uma equipe. Não tem historinha. Você vai contrapor tudo agora. Eu digo o seguinte, qual é o resultado do Diniz que ficou para a história? Campeão só, campeão da Libertadores, quando o Abel Ferreira deveria ser bonificado pelo Diniz. O Abel deveria ser bonificado, porque o Abel perder para o Boca Juniors... Tem jogo ainda, o Diniz vai jogar a Copa do Brasil, né? Esquece. Não, perde as 2 partidas para o Fluminense. Depois hoje vai ser cobrado. É isso. Não é o natural. O futebol, tudo pode acontecer. Vasco vem mas de 7 derrotas nos últimos 8 jogos. Não é só isso. O futebol, tudo pode acontecer. Mas o Diniz e o Vasco são tão mais fracos do que o Fluminense. O Diniz é muito mais fraco do que o Zubeldia e o time do Vasco é muito mais fraco do que o Fluminense. Então, mesmo o futebol sendo menos lógico entre todos os esportes, é chance que tende a 0. O Fluminense, só rapidinho, o Fluminense vem de 9 vitórias em casa em 9 jogos. Não quer dizer nada, é mata-mata, mas o Fluminense é muito favorito. O momento favorece não só o Fluminense, como ao Cruzeiro. Sim, mas o Corinthians pode surpreender, assim como o Vasco da Gama também. Eu entendo a sua colocação, a sua cobrança em relação ao Diniz, mas nas novas lideranças, inclusive de atletas, o que se tem se tratado muito, Elia, é gestão de pessoas. E gestão de pessoas passa pelo trabalho de você saber diferenciar qual é o perfil do Elia, qual é o perfil do Nicola, qual é o perfil da Ana Paula, e assim sucessivamente tentar trabalhar e potencializar as habilidades e capacidades desses profissionais para que ele corresponda no campo de jogo e te dê o resultado. Então, eu discordo de você quando você fala assim, com todo... Não, tem todo direito. Que eu não tenho que me preocupar em melhorar esse profissional como ser humano. Não, se eu tenho condições, ferramentas para fazê-lo e com isso agregar para que ele tenha um convívio melhor, não só na sua vida pessoal, mas também na sua vida profissional e que vai me entregar mais... Mas eu preciso que ele seja um jogador melhor, não um pai melhor. Então eu consigo, é o conjunto. Porque uma situação não está anulada da outra, Elia. Quando a gente fala de ambiente de trabalho, quando a gente fala de um esporte coletivo, que eu preciso de você e você de mim,
É importante, sim. Mas uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Essa é a única ponderação que eu faço. Mas a ponderação eu vou fazer um jogador melhor e aí eu preciso, por exemplo, o Luciano é um mala do São Paulo. Ele é um mala, todo mundo sabe. Só que ele é muito importante para o elenco. Então, eu tenho que demonstrar ao Luciano que ele pode ser menos mala e continuar sendo muito importante para o elenco. Mas aí eu não estou fazendo do Luciano um pai melhor, entendeu? Eu não estou fazendo do Luciano um irmão melhor, um marido melhor. Eu estou fazendo do Luciano um cara que convive melhor com o grupo para que o grupo entenda melhor o Luciano e respeite mais o Luciano. E o Luciano entenda que ele pode ser um pouco mais flexível, menos chato, menos pentelho, e isso vai melhorar a vida dele neste ambiente. Ou seja, eu estou fazendo do Luciano um jogador melhor, não um pai melhor, vamos fazer um exercício não um irmão contrário? melhor. Então, mas vamos fazer um exercício contrário? Vamos. Se a gente está falando do profissional, que eu preciso que ele está no nível de pressão elevado, e a gente viu o que o Neymar falou recentemente do momento dele, se eu consigo contribuir para que o ambiente pessoal desse profissional seja saudável e positivo, e aí eu invista nessa relação dele com a família, com os irmãos, com os filhos, e como consequência ele tem essa tranquilidade... Mas isso não é seu problema, é do psicólogo. E isso vem para o jogo, não, é do líder. O bom líder se preocupa com esses pequenos detalhes, porque são esses pequenos detalhes que farão a diferença lá. Quando a gente tem equipes iguais, similares, numa briga por um título, esse detalhe vai fazer a diferença. Essa entrega a mais, igual a gente viu o Inter, a gente viu o Inter entregar um a mais num jogo limitado, e eu concordo com o Nicola, em função do que a gente falou. Mas por que não entregou antes? E uma questão motivacional. Então, por que não entregou antes? Então houve falha nas lideranças passadas. Tendo o elenco que tem, tendo os salários que tem, entendeu? Não é porque ficou na Série A que tá tudo certo. Não, tá tudo errado. Tá tudo errado. Teve problema de ambiente, teve problema de grupo. Tá tudo errado. O Ramon Dias é fraquíssimo, o presidente é fraquíssimo, tá tudo errado, mas quis o destino, o universo conspirou a favor para que o tudo errado não determinasse a queda. Vou completar o que a Ana está falando. O John Kennedy é alguém que sobe para o profissional do Fluminense com um monte de problema familiar. E o Diniz insistiu muito para tentar ajudá-lo a solucionar esses problemas familiares. Porque os problemas interferiam no desempenho dele. E continuam interferindo, né? Impacto. E toda essa vontade são os problemas dele, né? Sim, mas... Ele é o cara da noite, ele é o cara que passa do ponto, não tem que passar pano para jogador. Mas como o então Diniz vai ser uma coisa com o John Kennedy e outra com o Neymar. Não pode, tem que ser com todo mundo. Mas assim, essa insistência do Diniz resultou em gol de título de Libertadores do John Kennedy. A médio e longo prazo isso se mostrou acertado, o Kennedy não conseguiu vingar. Mas, e é só para completar, eu não acho que você tentar ajudar o jogador vai te atrapalhar. Porque o problema, as críticas que você faz ao trabalho do Diniz, na parte técnica e tática, são as mesmas que eu tenho. E isso não impede, não é o tempo dedicado ao Kennedy ou a qualquer outro jogador que vai fazer com que o trabalho do Diniz na parte de campo seja ruim. As nossas críticas ao trabalho dele, e são as mesmas, elas não têm a ver com o tempo perdido com o jogador. Tem a ver com a insistência dele no modelo só, tem a ver com a forma grosseira com que ele trata. É um contrassenso, né? Eu vou na tua casa, eu te ajudo, e depois te xingo, te humilho na frente de todo mundo, enfim. Não, mas esse é um ponto que ele, como treinador, precisa melhorar. Mas ele não consegue. É a comunicação não verbal e a comunicação não violenta. Não adianta. Ele pratica uma comunicação violenta. É uma maluquice. A questão é ajudar o cara e depois xingar o cara na frente. Eu acompanho o futebol como uma loucura. E a minha loucura, ela passa por 12 horas de entendimento do como eu vou planejar o treino, de como eu vou planejar a minha próxima viagem, com quem eu posso contar, que horas que eu tenho que passar no departamento médico, com quem eu vou almoçar hoje, com quem eu vou pensar sobre aquilo que nós vamos... É muito. Eu vou pensar em cada detalhe, porque esse é o meu trabalho. Esse é o meu trabalho. O meu trabalho não é fazer do Nicola um pai melhor. Não é o meu trabalho, não é fazer o Pedro um cara melhor. O meu trabalho é fazer do Pedro um jogador melhor. Esse é o meu trabalho. E aí eu vou pensar tudo. Se o Pedro chegar para mim, na hora que eu estou conversando com ele, Pedro, olha, eu preciso que você faça assim, 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 e o Pedro está meio desatento, eu falo, parceiro, você não está prestando atenção no que eu estou falando? Ele vai falar, professor, aconteceu um caso gravíssimo ontem na minha família. Eu falo, é mesmo? O que aconteceu? Ele me conta, eu vou falar assim, Pedro, é o seguinte, pensando nesse caso gravíssimo, você não tem condição de jogar esse final de semana. Como é que nós vamos conduzir essa sua não participação do jogo
Eu não vou melhorar o que aconteceu com a família dele, o que aconteceu com a mulher dele, o que aconteceu com a mãe dele. Não, eu vou tratar de entender o problema dele. Mas você vive me dando dicas extra jornalismo. Não, eu te dou dica. A gente sai pra jantar e você... Não tô entendendo o que você tá falando. Eu te dou dica para que você seja um profissional melhor. Para que você acrescente investimentos. Porque se você se preocupa. Se você tiver, mas a preocupação com o profissional, ela existe. Então, ela existe. O pessoal também. Mas não tem. O pessoal também. Mas não tem nada a ver. Esse olhar humano contribui para o olhar humano, trabalho, o olhar humano é importante. O olhar humano é importante. Você é cabeça dura desde pequeno? Não, eu não sou. É que você dá resultado sempre, durante muito tempo, custa caro. Custa muito caro. Mas você é cabeça dura ou não? Não, eu não sou cabeça dura. Eu mudo de ideia. Coisa. Não, eu mudo de ideia. Muda de ideia? Eu mudo muito. Demora um pouquinho. Muito? Mudo muito de ideia. Não, mudo muito de ideia. Uma vez por mês? Não, eu mudo mais do que uma vez por mês. Eu mudei de ideia, por exemplo, em relação ao Carpini. Vai. Ao Carpini. Carpini, pra mim, era ponto fora da curva, como o Felipe Luiz é ponto fora da curva. Agora o Felipe Luiz é... Opa, não, repete. O Felipe Luiz é ponto. Mas é o cara que o universo... Porque ele não tinha tamanho pra comandar o Flamengo e eu continuo a acreditar. Mas é o ponto fora da curva. Mas ele é muito ponto fora da curva. E o Carpini? Eu achava que o Carpini estava na mesma posição e eu errei. Está no processo de construção. Mas não é processo de construção, é mais fraco. É um processo de construção. Não. Você não pode colocar o cara como rei e depois como nada. Eu não coloquei nunca como rei. Eu falei que eu achava que, do mesmo jeito que eu não coloco o Felipe Luiz como rei. Hoje o rei do futebol brasileiro, ele chama-se Leonardo Jardim. Vamos falar dele daqui a pouco. Se você imaginar que qual é o melhor treinador em atividade no futebol brasileiro, é o Leonardo Jardim. Então ele seria o rei. Agora, Rafael Guanais. Deus me livre. O melhor técnico do Campeonato Brasileiro. Deus me livre. Não é o melhor treinador brasileiro. Você vai cair da cadeira o ano que vem.